Olá, tudo bem? Aqui é a Viviane e hoje nós vamos fazer mais um episódio, é o episódio 6 do contrato à prova de balas e vamos falar sobre as regras do contrato de relocação residencial. Nesse programa, nós trazemos formas de como você vai blindar a sua contratação. Como essa contratação vai ser cada vez melhor. Então fique por aqui e você vai saber muito mais sobre isso. Bom, vocês que acompanham aqui o nosso canal já sabem que nós temos muitos temas que são muito relevantes e eu falo muito dos contratos, porque para mim os contratos, principalmente esses contratos de locação, são contratos que as pessoas sempre assinam, são impactadas por eles, e eu acredito que a gente só vai conseguir ter liberdade realmente no país se as pessoas souberem quais são as regras que elas devem cumprir e quais são os riscos. Então eu só tenho uma possibilidade de uma real escolha a partir do momento que as pessoas têm consciência dessa norma. Inclusive, existe uma regra na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, e vocês vão encontrar aqui no nosso canal um vídeo sobre essa lei, comentando essa lei. E a norma fala o seguinte: ninguém se escusará de cumprir a lei alegando que não a conhece. Isso significa que o desconhecimento da lei não é impedimento do cumprimento da lei. Veja só como é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Porque é isso que vai fazer a diferença no seu posicionamento no mercado, né? Claro, a locação residencial ela tem muita ligação com a moradia das pessoas. Então, por isso que a gente tem essa grande importância, principalmente em relação às contratações de locação. Para isso, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse tema, eu trouxe alguns pontos que a gente vai poder aclarar e tornar esse contrato melhor. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o que é efetivamente o contrato de locação. Um contrato de locação é aquele contrato entre duas partes. Quem? O locador e o locatário. O locador, ele é um proprietário do bem. Ou ele tem a propriedade ou ele tem a posse, né, daquele bem. E sendo proprietário, sendo detentor dessa posse, o que ele vai fazer? Ele pode utilizar o bem sozinho, ou ele pode possibilitar que outra pessoa exerça essa posse. Por isso que existe essa figura do locador. Muitas vezes, não raras vezes, esse locador, ele tem vários imóveis, e se a gente ficar pensando na vida desse locador, ele não tem condição de viver ao mesmo tempo em todos os imóveis. Isso é humanamente impossível. Então, para que ele possa exercer a sua vida, para que ele possa ter um retorno econômico, ele permite que outras pessoas utilizem os bens e, ao mesmo tempo, ele recebe uma retribuição por esse uso. A gente tem que pensar que o contrato de locação ele tem um tempo finito. Por quê? A base do contrato de locação e de qualquer contrato, a base são as obrigações, e as obrigações são transitórias. O que significa transitoriedade? Elas são passageiras. Por isso que, e eu já tive esse questionamento por alguns
clientes, né? A pessoa estava lá morando naquele determinado imóvel há mais de 30 anos, né? E quem era a locatária era a mãe da pessoa, e a mãe falece. E naquele determinado momento, o proprietário entende que ele não quer mais continuar alugando aquele imóvel. Existe uma obrigação, existe uma obrigatoriedade da continuidade daquele contrato? Não. Por quê? Todos os contratos, eles são criados com o início, o desenvolvimento e a conclusão. Então, a gente costuma dizer que as obrigações, elas surgem para serem cumpridas. E o que é o cumprimento de uma obrigação na locação? A pessoa vai lá, assina o contrato de locação, usa o bem, faz o pagamento dos aluguéis corretamente e pode usar o bem por aquele período, né? Então, é isso que isso que significa a locação. No contrato de locação residencial, a pessoa vai alugar para que aquele bem, aquele imóvel, seja a residência, né? a sua moradia, né? E a gente tem outros contratos de locação? Sim, eu tenho contrato de locação de vaga de garagem, eu tenho contrato de locação de bem para o estabelecimento empresarial, né? Então, locação empresarial. Eu tenho locação de coisas móveis também, né? Por exemplo, uma locação de um carro, uma locação de um bem imóvel, uma locação de uma empilhadeira, locação de livros. Eu vi que tem agora as bibliotecas, né, as livrarias têm serviço como se fosse um streaming, né, uma locação de uma biblioteca por um determinado tempo. Então você escolhe os livros que você quer ler naquele semestre e faz o pagamento para ter o acesso àqueles livros. Uma locação, né? É uma forma de ter acesso sem ser o proprietário. Isso vem de muito encontro, embora a gente fale que é um contrato muito antigo, né? Vem de encontro a essa cultura do compartilhamento. Então, algumas pessoas já perceberam que, ao invés de você ser o proprietário daquele bem, vale a pena que você seja o usuário do bem. E a gente está vendo isso com muitas coisas. O veículo é uma delas, né? Então, a pessoa, ao invés de ser o dono do carro, ele prefere andar com um serviço de aplicativo. E vai ter acesso ao serviço, ele não vai ter que se preocupar com pagamento de tributo, né? Vale muito a pena. Da mesma forma que quando a gente pensa na locação de um imóvel para moradia, conheço pessoas que, mesmo podendo colocar o dinheiro no imóvel, ele prefere fazer assim, não, eu moro no mesmo apartamento alugado, porque esse dinheiro que eu gastaria na compra do imóvel, que fica lá uma propriedade imobilizada, a pessoa prefere pagar o aluguel e reinvestir no próprio negócio, né? Olha que interessante, é uma mudança de posicionamento. A pessoa entende que ela precisa morar, mas ela não precisa ser o proprietário ou a proprietária daquele determinado bem, né? Queria falar com vocês também, né, sobre um princípio que é um dos mais importantes. É o princípio da boa-fé, né? A boa-fé objetiva, que ela existe em todos os contratos e ela é muito importante para o contrato de locação. Bom, imaginem que alguém seja proprietário de um bem, né, um imóvel, e decida alocar esse bem imóvel. Bom, a situação aconteceu assim. Aquele bem era uma casa, né, dentro de um condomínio, e a casa era uma casa bem grande, foi dividida em duas casas. Só que
Inicialmente, aquela casa que foi dividida era uma única casa. Então, toda a correspondência, interfone, etc., estava em uma das casas. A outra casa não tinha nenhuma comunicação. Então, a pessoa conseguia entrar e sair do condomínio, mas num dia de chuva ninguém conseguiria ligar diretamente para ela, tal, enfim. Então, o proprietário, nesse caso, o que ele fez? Ele, ao invés de alugar para uma única pessoa, que era o que era possível na ocasião, ele alugou para 2 pessoas e, claro, teve 2 aluguéis, mas ele criou um problema para aquele condomínio e para aquelas pessoas, principalmente a pessoa que não tinha acesso a nenhuma comunicação. Então, carta precisaria ser verificada. Isso é um exemplo de má fé. Por que má fé? Quando você, proprietário, vai fazer uma locação, então você tem essa obrigatoriedade de garantir essa moradia à pessoa. Não é possível que você realize isso, né? Realize esse contrato sem a garantia da moradia para a pessoa. Eu recebi uma pergunta aqui de um seguidor e eu vou ler aqui para vocês, tá? E vou responder. Um minutinho, deixa eu abrir aqui. Aqui. Então, a pessoa fez a seguinte pergunta em um dos vídeos sobre locação, que era assim: bom, quando a casa não tem contrato e a pessoa sai de lá e passa uns dias após, né, depois da data de vencimento, o dono pode chamar o advogado? Então, a pergunta a pessoa fala assim: quando a pessoa não tem contrato. Uma coisa que é muito importante que a gente fale nesses contratos de locação é em relação à forma. O nosso sistema, ele não exige que o contrato de locação seja feito somente da forma escrita. Isso quer dizer que os contratos verbais, eles existem e eles são válidos, né? E quando eu faço um contrato com garantia, vamos imaginar que esse contrato é um contrato com garantia de depósito, tá? Um contrato com garantia, qual é a forma de pagamento? Eu pago o mês vencido. Então, se o meu contrato começa no dia 1º de fevereiro, ele vai até o primeiro mês vai até o dia 29 de fevereiro. Aí, no dia 1º de março, eu vou pagar o aluguel referente ao mês de fevereiro. Então, mês vencido, tá? O fato de eu fazer um contrato somente verbal significa que eu perca algum direito ou é um contrato válido, né? Então, primeira coisa, é um contrato válido? Sim. Para que eu tenha um contrato de locação válido, eu preciso do consentimento das partes, a definição do bem que vai ser locado, o prazo pelo qual vai ser locado e o preço, né? Então, se eu tiver essas 4 coisas, né? Prazo, preço, o bem e o consentimento, o contrato vale. Então, mesmo que eu não tenha um contrato escrito, a contratação verbal é válida. Mas olha que interessante, a pessoa perguntou assim: bom, e se eu fiquei lá, né? Vamos imaginar esse mesmo mês, né? Do dia 1º de janeiro, dia 1º de fevereiro até 29 de fevereiro, 1º a 29 de fevereiro, e eu deveria ter saído no último dia de fevereiro, dia 29 de fevereiro, mas não, fiquei uns 2 dias, saí no dia
3 de março, tá? Esses 3 dias eu sou obrigado a pagar? Sim. Então, o que é correto? Mesmo o contrato sendo verbal, eu tenho que pagar? Tenho. Aí a pessoa fala, né? O dono pode chamar um advogado? Igor, pode. Por quê? O advogado, ele vai tentar fazer um acordo, né, para fazer essa cobrança desses 3 dias. Tudo bem? Muitas vezes, nesse caso, se são poucos dias, o proprietário que já recebeu o valor anterior, ele às vezes não faz nada porque sai mais caro ele chamar um advogado do que ir atrás dessa diferença. Mas, se a gente for pegar a letra fria da lei, a pessoa pode, né? Pode chamar o advogado para que converse com a parte, se ele souber do paradeiro, né? E, inclusive, para cobrar. Eu vejo um problema aí. Se eu tenho só um contrato verbal, como ele vai provar a existência desse contrato? Como ele vai provar a data que era para ser entregue o imóvel? Então, a gente começa a ter outros problemas que são problemas de ordem mais práticas, né, de execução mesmo da questão, do que propriamente dito um problema que vai tratar do direito. Então, em relação ao direito, ele tem esse direito? Tem. Mas, né, ele não é vai ser difícil executar esse direito, tá? Tudo bem? Vamos para a próxima. Tem algumas outras aqui. Em relação à renovação do contrato, né? Também recebi essa pergunta. Bom, como funciona a renovação da locação residencial? Depois que passaram muitos anos, a pessoa tem direito a permanecer no imóvel por causa de família, crianças, idosos, tal, né? Eu falei aí no início, né, que o contrato de locação, ele tem um começo, um meio e um fim. Isso quer dizer que se acabou o contrato, o dono do imóvel quiser o imóvel de volta, o locatário não tem nada a fazer, porque ele não é o proprietário, né? O que a gente teria aí é um fim de uma relação obrigacional. Os contratos, as obrigações, elas têm começo, meio e fim, tá? Então, não há nenhum problema. A pessoa tem que ficar lá porque é um idoso, porque isso. Não há que se falar, né, nessa questão. Mas, poxa, eu fiz lá um contrato, né? Fiz um contrato escrito com o locador, mas eu nem reconheci firma. Mesmo assim, é válido esse contrato? Também é válido, tá? O reconhecimento de firma, ele não é uma obrigatoriedade para esse contrato. Para que serve o reconhecimento de firma? Para garantir às partes que elas realmente foram elas que assinaram, que não houve uma fraude aí na coleta da assinatura, etc. Então, é para dar mais uma segurança, mas isso não é um requisito do contrato. O requisito é a definição do bem que vai ser alugado, o preço pelo qual vai ser alugado e esse consenso, né? Então, a pessoa vai dar o de acordo para que ele possa alugar o bem dentro daquele prazo. O contrato de locação, ele não é eterno, né? Então ele é transitório, ele é passageiro. E é importante dizer que esse locatário, ele precisa cuidar daquele imóvel como se fosse seu. Isso é uma questão aí do próprio contrato, que ele vai ser obrigado a cuidar como se fosse dele.
Então ele não pode sair por aí quebrando tudo quando vai embora? Não pode. Eu já vi algumas situações em que a pessoa sai do bem e destrói, sabe? Destrói, faz pichação. Isso pode gerar, inclusive, uma ação de indenização, né? Uma indenização civil. Por quê? Lá no nosso Código Civil, a gente tem uma regra de que quem causa dano a alguém deve ressarcir, né? Vou abrir aqui para você e vou ler o Código Civil. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O que é um ato ilícito? É um ato ilegal. Então, se a pessoa, ele fala por ação ou omissão voluntária, então ele teve a intenção. Ação ou omissão voluntária é uma ação dolosa, tá? Dolosa. Ou, aí ele fala negligência e imprudência. Só não falou da imperícia aqui, que são as da culpa. A culpa, ela diz respeito à violação de um dever de cuidado. A pessoa deveria cuidar de sua própria conduta e não cuidou. Exemplo, uma pessoa está dirigindo, vamos dar um exemplo de São Paulo, aqui na Avenida 23 de Maio, e a 120 por hora. Não sei também que hora ela consegue dirigir a 120 por hora, mas exemplo, né, gente? Vocês já imaginam. E aí, andando na 23 a 120 por hora, bate num outro veículo. Poxa, a pessoa agiu com imprudência. Ainda que não houvesse a intenção da pessoa, enfim, realizar o acidente, provocar o acidente, ela agiu com imprudência, né? Violou o dever de cuidado. Cometeu ato ilícito, vai ter que indenizar, né? Vai ter que reparar esse dano. É o que diz o artigo 186 do Código Civil, que eu acabei de ler para vocês. Tá? Ainda aqui sobre o nosso contrato. Uma das coisas que eu queria falar para vocês é que é possível fazer um contrato sozinho, né? Você pode, se você conhecer as regras, você não precisa contratar alguém para fazer o contrato, você mesmo pode aprender a cuidar das suas locações, né? Você que é o proprietário, e pode fazer uma contratação dentro da boa-fé, etc. Tá? Tem muita gente que me pergunta se eu sou, né? Eu sou proprietário, eu sou obrigado a contratar um imobiliário, eu sou obrigado a contratar um advogado? Não é obrigado, mas é aquela coisa que a gente vê que é a questão do especialista. Imagine que você vai se casar, é o dia do seu casamento. Mesmo que você seja muito bom em fazer bolos de casamento, será que nesse dia do seu casamento não seria melhor você contratar um terceiro para fazer o bolo? Por quê? Você vai estar com tanta coisa para fazer, né? E é melhor ter um especialista, né? Dedicado aí para fazer, para entregar esse produto para você. E isso para tantas outras coisas, né? Então, o que é importante? Que você valorize esse profissional. Claro, muitos dos meus seguidores aqui são alunos de direito, né? Ou administradores que trabalham com administração de imóveis. Para vocês estão aqui para aprender a fazer, né? Claro, aparece um ou outro proprietário que quer aprender a fazer sozinho, né? Aquela coisa do faça você mesmo. Não é proibido. Eu sempre bato nessa tecla que não é proibido porque o direito é para todos e
nós que assinamos os contratos somos responsáveis por esse contrato. Por isso que não há nenhum erro, não há nenhum engano na pessoa querer construir o próprio contrato, tá? Só tem que prestar atenção na regra que você coloca, né? E para deixar claro que ambas as partes têm que agir dentro da boa-fé. Não é só o locatário, não é só o locador. Né? Então, isso é uma obrigatoriedade de todos no contrato. E quando a gente fala, né, de contrato de locação, se eu tenho um locatário que não paga, o fiador ele pode fazer o pagamento, evitando, né, que vire ação judicial, etc. Pode. Né? E mesmo quando ele é chamado na ação para pagamento, tal, pedindo despejo, ele pode fazer a purgação da mora. Uma das coisas que quase ninguém fala, que é importante em relação aos fiadores, é a de que se a pessoa se torna fiador de alguém, ele tem o dever de acompanhar essa locação, acompanhar o passo a passo, perguntar de tempos em tempos se esse seu afiançado está fazendo o pagamento corretamente de todas as verbas. Por quê? Se ele não fizer o pagamento das verbas, o que vai acontecer? Ele que vai ser o responsável. E uma das coisas importantes é que quando a gente tem uma fiança que trata de um bem de família, você pode perder o imóvel, porque é uma exceção da lei. Não dá para ter essa... eu vou usar a lei de bem de família, não vou perder. Não, se você é fiador, pode perder o seu imóvel. Então é um negócio muito sério. Por isso que hoje muita gente prefere fazer as locações com o depósito do valor para dar garantia ou a contratação de um seguro-fiança, porque aí você faz com que o seu bem fique garantido e não atinja bens de terceiro, né? Bom, e se, já que a gente está falando de propriedade, né? Não sei se você já ouviu falar em multipropriedade, né? Então, é uma alteração que foi feita também no Código Civil, que permite que várias pessoas comprem um bem juntos e separem lá em semanas, tal, né? Isso já existia com o nome de time sharing, mas não havia na nossa legislação essa figura. Hoje a gente já tem a multipropriedade. Muita gente usava o time sharing para helicóptero, né? Enfim, é bastante usual para hotéis. Então você compra lá um pedacinho do quarto de hotel e tem acesso a algumas semanas. Você pode alugar aquele bem? Pode, né? Então você pode, como se fosse um investimento em um imóvel hoteleiro. Você vai pagar esse bem pelo uso do bem, né? Pela propriedade, e você pode colocar à disposição lá no balcão. E quem quiser utilizar o seu quarto, né, não tem problema nenhum, tá? Então, a locação ela é permitida tanto nas propriedades mais ordinárias, mais comuns, mas também é permitida na multipropriedade. Uma das coisas que tira muito sono de quem aluga o bem diz respeito às condições do imóvel. E para isso, é importante dar especial atenção ao momento em que a pessoa vai fazer a vistoria desse bem. Por quê? Vocês já ouviram dizer, viram que a pessoa acompanha, tal, mas tem gente que nem olha direito e aí depois começa a reclamar. Para evitar esses problemas, primeiro, o proprietário ele tem o dever de entregar o imóvel com habitabilidade. Ou seja, eu não posso entregar um imóvel que eu sei que depois de alguns meses vai ter infiltração do teto.
né? Vai vir uma cascata de água que vai levar todos os equipamentos. Então, isso não é possível, não é permitido pelo sistema, né? É necessária a garantia dessa habitabilidade. Bom, mas e se isso, mesmo assim, não acontecer? O dono do imóvel ele é obrigado a fazer os reparos? Sim, né? Porque da mesma forma que o locatário ele tem que cuidar como se fosse seu, o dono do imóvel tem que garantir que o bem vai ser dado para a pessoa, para que ela tenha uma vida normal lá dentro, né? Então, não seria correto que eu alugasse um imóvel e a pessoa, enfim, ficasse fazendo comida com guarda-chuva ali, né? Na cozinha. Não faz o menor sentido. Isso aí você não dá moradia, você não dá acesso à moradia àquela pessoa, tá? Se alguém, a gente já acabou de ver, né? Se alguém causar dano a outrem, vai ter que indenizar. Então, é possível que esse proprietário tenha que indenizar o locatário. Nosso direito ele é muito paritário, então a gente tem que estar bem atento a essas questões, né? E em relação às despesas da locação, quem tem que pagar? É o locatário? É o locador? Se você já leu alguns contratos de locação, deve ver que todas as despesas são colocadas para pagamento do locatário. Por exemplo, IPTU, água, luz, telefone, etc. Só que IPTU, especificamente, é um tributo, que é um imposto sobre a propriedade territorial urbana. Esse imposto sobre a propriedade territorial urbana, quem é o contribuinte é o proprietário, não é o locatário. Ah, mas e se o locatário não fizer o pagamento? O proprietário deverá fazê-lo? Com certeza. Tá? Então, essa é uma transferência contratual de uma obrigação de pagar tributo, mas quem é o responsável final não é o locatário, é o proprietário. Tá? Mas é possível transferir sem problemas, né? A lei permite, é possível transferir essa obrigação para o locatário. E vamos lá. Sobre a solidariedade, não sei se vocês já ouviram falar, a solidariedade, eu costumo dizer que é o famoso tamo junto, né? A solidariedade no direito, ela vai ser criada ou pela lei ou pelo contrato. Ela não é automática na locação, mas nos contratos normalmente se coloca uma solidariedade entre o fiador e o locatário, e ainda que o fiador ele abre mão do benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Que primeiro seriam encontrados bens do locatário, para depois serem encontrados bens do fiador. Então, esse fiador, normalmente nos contratos, abre mão do benefício de ordem. Tá? O contrato pode fazer isso, não há nenhuma ilegalidade. Há algumas questões, e depois eu vou fazer um próximo vídeo, sobre essa possibilidade de exclusão do fiador dessa contratação. Tem decisões recentes que garantem essa exclusão, mas vamos deixar para um próximo vídeo, porque aí a gente tem condição de entrar mais nessa questão. Muito legal estar aqui com você. O nosso próximo vídeo vai ser sobre a negociação no contrato de locação. Espero você no próximo vídeo e até a próxima!